Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do Estação Saúde. Whisky, vodka, vinho, pinga, saquê, rum, Campari, gin. Hoje a gente vai conversar sobre o álcool. Essa bebida que tem muitos nomes, que é socialmente aceita, mas pode causar doenças, problemas e até a morte. Quem vai nos conduzir nessa viagem de tentar entender um pouco o que é beber, por que a gente bebe, quando a gente está bebendo demais, quando é perigoso, é um médico psiquiatra e especialista no assunto, trabalha já faz 7 anos com dependência química, atua no SARAD, na Unesp, tem consultório também na cidade, o médico psiquiatra Gustavo Bigaton Lovadini. Doutor, muito obrigada por aceitar gravar com a gente, abrir espaço aí na sua agenda nesses tempos tão corridos. E para começar, além de agradecer a sua participação com a gente, eu queria saber por que a gente bebe, né? Por que o ser humano bebe? É possível dar uma resposta assim de pronto sobre por que o ser humano usa o álcool, bebe ao longo da história, né? Sim. Bom, primeiramente eu que agradeço pelo espaço, tá, Adriana? De trazer, discutir um pouquinho aqui com você, né, com o público, esse tema que é muito importante, né, para a sociedade e para cada indivíduo. Bom, essa primeira pergunta, né, por que as pessoas bebem, a gente pode analisar ela por várias perspectivas, né, assim, perspectivas sociais, perspectivas psicológicas, mas eu acho que eu vou me ater à perspectiva mais biológica, talvez, para entender um pouco, de uma forma mais prática, por que a gente consome e às vezes consome mesmo tendo prejuízos, né? A gente consome o álcool, né, pelo mesmo motivo que a gente se alimenta, que a gente tem comportamentos e atitudes que geram prazer, que geram satisfação. No fundo, né, o álcool, assim como outras drogas e algumas substâncias, né, o açúcar e alguns comportamentos, como o sexo, por exemplo, eles nos dão uma recompensa. Quando você tem esses comportamentos ou consome essas substâncias, elas te recompensam, né? E essa recompensa vem através de dopamina, que é um dos principais neurotransmissores envolvidos na sensação de prazer, né? E nós humanos, assim como outros animais, fomos moldados, né, para buscar esse prazer, porque esse prazer na natureza ele está atrelado à sobrevivência do indivíduo e da espécie, está atrelado à segurança, a bem-estar, à sobrevivência. A questão é que as drogas, né, o álcool, uma delas, quando ingerido, ativa essa liberação rapidamente de dopamina, sem esforço, numa intensidade maior, inclusive, do que comportamentos naturais e a própria alimentação consegue realizar. E isso faz com que a pessoa queira novamente experimentar aquela substância, né? Então, como é uma máxima já dentro da saúde mental, né, o primeiro uso é espontâneo, né, é deliberado. Depois, com o tempo, vira hábito, e depois vira uma escravização, né? Quando se torna uma dependência. O senhor já começou falando aí, né, de 3 estágios do beber, né, que é o que a gente realmente vai querer entender um pouco melhor, né? E existem pesquisas que falam que dividem, né, que dividem a população no mundo todo em 4 categorias, basicamente. Os que não bebem nada, que representa 10% da população. Os que são dependentes, né, se manifestam, se declaram dependentes, outros 10% da população dependente de álcool. 20% relatam que fazem uso abusivo, né, então depois o senhor vai explicar os estágios, né? E 60% dizem que usam a bebida socialmente. É aquele, né, é para relaxar, é no fim do dia, é na happy hour, é só de fim de semana, só quando está, né, num churrasco. E essas mesmas pesquisas indicam que o álcool contribui diretamente para a morte de uma pessoa a cada 10 segundos no mundo todo, né? Então, eu gostaria que o senhor começasse, usando esses números, a explicar para a gente o que é cada estágio, o que é o beber socialmente. Vamos começar por esse mesmo, 60%?
da população brasileira diz que bebe socialmente. O que significa beber socialmente? Que é o mais prevalente, né? Bom, vamos tentar colocar essas quatro formas, né, de beber, né? 4 não, né? São 3, que é o que não consome, né? Os números são assustadores mesmo, né? Se você vê, né, o artigo publicado, né, em 2001 pela Organização Pan-Americana de Saúde, né, que 85 mil mortes, né, no período, acho que 2 anos, se eu não me engano, 2013, 2015, com relação direta com álcool, né? A Organização Mundial da Saúde estima, né, em 2018 que ocorreram 3 milhões de óbitos relacionados direta ou indiretamente com álcool. Né? Praticamente o que a pandemia acometeu. Né? E aí, né, diante desses números, né, isso nos deve causar um impacto e para que a gente repense mesmo, né, qual o papel que o álcool ocupa na nossa sociedade, como ele é consumido. E para isso acho que é importante a gente entender que existem padrões de beber. Né? Não é todo mundo que consome o álcool, que tem problema com álcool, que tem uma doença, e não é todo mundo que consome o álcool que bebe de forma segura. Né? Inclusive, muitos que consideram beber socialmente, quando você investiga de forma mais detalhada, você vê que não é socialmente. É na percepção do indivíduo, porque ele não sabe o que é o beber socialmente. Né? Então, eu vou começar por esse 60%, né, que é mais prevalente, que seria o beber socialmente, ou a gente poderia chamar do beber seguro, né, como foi chamado já, porém eu diria que é o beber de menos risco. Né? Não existe nenhuma forma, né, não existe nenhum estudo que garanta que existe uma forma de beber sem risco, assim como o consumo de qualquer droga, né? Assim como o açúcar, né? Existe consumo, vai depender muito do organismo desse indivíduo e para que ele usa. O beber moderado, né, com menos risco, seria, vou trazer aqui em doses, né, seria para homem considerado até 2 doses por dia, durante uma semana, né, por exemplo, e para mulher 1 dose. De qualquer bebida, doutor? Só que aí que é a grande questão, né? A dose é o volume da bebida, mas cada bebida tem uma concentração de álcool. Né? Então, a cerveja varia de 4 a 5, né? O vinho de 10 a 13, o uísque, a vodka de 30 a 40, o gin 40, às vezes 45, né? Algumas pingas, né? Alguns destilados até 73, 76%. Né? Então, assim, a dose, né? Quando a gente fala um drink, uma dose, a gente está pensando no volume de etanol, volume puro de álcool, que seria 10 gramas de álcool. Então, um drink, uma dose, né, nesse padrão que eu estou te falando, seria mais ou menos 10 gramas de álcool. Mas como que a gente sabe quanto tem? Porque a gente tem lá, né, na latinha da cerveja, nas embalagens, tem lá, X, 14,5 teor alcoólico, né, por cento. Isso, teor alcoólico. Mas como que a gente sabe quantas gramas tem? Eu acho que é mais fácil, até para que as pessoas não precisem ficar fazendo conta, a gente especificar. A cerveja, 1 dose significa, né, 1 lata. O vinho, 1 taça. O vinho, mais ou menos 140 ml, 120, 140 ml de vinho. Né? Uma taça cheia de vinho, por exemplo, provavelmente tem aí 3 doses. Né? Então é um tanto de taça. Né? Mas aí, doutor, eu vou fazer a conta de você que está aí em casa, vou ajudar você que está aí. Então, o senhor disse assim, 1 dose todo dia. Né? Mas e se eu beber 3 doses só de fim de semana? Ou se eu beber 10 doses só de fim de semana? O que é pior, né, para a saúde? Aí a gente está falando de saúde. Tomar um pouquinho todo dia ou tomar de vez em quando uma quantidade maior? Não existe então, aí isso. O beber moderado, ele faz essa consideração, né? Ou 1 dose, né, por dia, ou numa ocasião, num dia, 3 doses para mulher ou 4 doses para homem. Que é pouco também, né? Assim, porque pouco. A gente vê por aí. As pessoas costumam abusar mesmo, né, doutor? Esse 60%, o senhor acha que é 60% mesmo? Ou é aquilo que o senhor falou, muita gente bebe mais, mas acha que bebe socialmente? Eu acho que é subestimado, né, assim, esse dado, né? Porque é um relato da pessoa, né? E nem todo mundo, né,
tem certeza, ou às vezes não fala mesmo. É sabido, né, que para mulheres, né, há uma tendência maior em subestimar o uso, em falar que bebe menos do que realmente bebe. Isso na prática a gente vê, né? Então provavelmente haja uma porcentagem um pouquinho menor e um pouquinho mais de uso nocivo, né? Então, para a gente entender, né, vamos pensar. A pergunta que você fez é ótima, né? Então a mulher pode tomar 7 doses durante a semana, eu poderia tomar as 7 doses num dia, e o homem poderia tomar 14 no sábado? Não, porque daí muda, né? É diferente eu beber uma dose em um dia. Mais ou menos o nosso corpo consegue metabolizar uma dose de álcool em torno de 1 hora. Tá? Então se eu tomar uma dose num dia, meu corpo vai metabolizar e provavelmente esse volume de álcool não repercuta na minha saúde física e mental, porque é metabolizado e excretado. Quando eu vou em menos de 2 horas ou 2 horas e ingiro 4, 5, 6 doses, isso já traz uma sobrecarga. Isso aumenta o risco de danos. Danos físicos, mentais, sociais, né, acidente, alteração de comportamento. Então vamos pensar assim, uso de menor risco, 1 dose por dia para mulher ou 2 doses por dia para homem. Numa ocasião, 3 doses, até 3 doses para mulher e até 4 doses para homens. Agora, quando a gente fala isso, não é um estímulo para que as pessoas consumam o álcool, né? Então eu vou tomar todo dia minha cervejinha que eu vou ficar legal. Veja, isso não é verdade. A gente sabe que o álcool atrapalha muito a qualidade do sono. O álcool é uma substância sedativa, né? Se você toma, né, uma certa quantidade baixa, ele estimula, ele anima. Mas um volume maior, a pessoa dorme. Tanto que algumas pessoas usam como uma forma de ter sono, né, para dormir. Mas é um sono de má qualidade. E com o tempo, né, essa quantidade de álcool ela vai perdendo o efeito. O nosso corpo vai criando tolerância à substância. E aí, naturalmente, se eu uso uma lata de álcool, é porque eu quero ter algum efeito, né? Eu quero relaxar, eu quero ficar tranquilo, eu quero dormir. Isso, em questão de meses, se perde. Em questão de 3, 4 meses já perde o efeito. Então, a pessoa, naturalmente, se ela bebe com um objetivo específico, de relaxar e tal, controlar a ansiedade, isso vai se perder e ela vai ter que aumentar. Isso é... E aí vai passando para o segundo estágio, que seria o próximo, que seria um bebê mais problemático, um uso nocivo. Um uso nocivo, né? Como aí, se chama. O uso nocivo, né, ele se caracteriza pelo consumo de álcool maior que essa quantidade, maior que o considerado de pouco risco, tá? Maior que o beber moderado, e já trazendo algumas repercussões físicas, mentais ou sociais. Então é aquele indivíduo que está tomando 2 latas, né, de cerveja por dia, mas já começa a ter alguma queixa ali da esposa, por exemplo, que ele não está participando mais da família, que no caso do homem, né, 3 latas por dia, né, que bateu o carro a semana passada e tinha bebido, né, a pressão dele está começando a subir um pouco, né, e o paciente, num primeiro momento, tende a negar. Não é o álcool. Minha pressão está alta mesmo, bati o carro porque eu estava distraído, né? Minha esposa que reclama demais. Então, beber moderado, né? Se eu ultrapasso o volume do beber moderado, eu já estou caminhando para um beber de risco, vamos chamar assim. E o beber de risco, quando começa a apresentar alterações físicas, mentais ou sociais, se caracterizaria o uso nocivo. O uso nocivo. E ainda não chegamos na dependência, né? Ainda não chegamos. Aí a gente ainda está naquela pessoa que exagera um pouquinho, né? Vamos dizer assim, aquela pessoa que começa a exagerar e aí chega atrasado, às vezes num compromisso, né? Isso seria um comprometimento social. Ah, exato, esquece exato. alguma coisa ou mesmo uma violência doméstica que não atrelada era comum, né? E aí Perfeito. começou com esse tipo de estágio. E na saúde mental, porque no corpo, no organismo, a gente ouve muito falar dos problemas hepáticos na relação com o alcoolismo, né? Mas na saúde mental, o que ele pode desencadear? Quais são os transtornos ou doenças mais comuns, ou sintomas, né, mais comuns no aspecto mental, que quem está abusando já do álcool... A doença mental
aí assim, lógico, vai depender do grau, né? Vamos falar no uso nocivo, né? O uso nocivo ainda não caracteriza a dependência, que a gente vai falar depois. Se caracterizar a dependência, já não é mais uso nocivo, mas já aí muda de categoria. No uso nocivo, o que é mais prevalente, né? Que tipo de adoecimento mental está mais relacionado a esse tipo de uso? Alterações do sono, depressão, ansiedade, tá? Poderia dizer questões ambientais, né, que levam a sofrimento mental, essa questão social que leva a problemas familiares, e isso gera algumas situações que vão trazer sofrimento mental. E é muito comum, Adriana, a gente receber no consultório, agora na pandemia, por exemplo, teve um aumento muito expressivo de casos, né, de pessoas que chegam até o consultório, né, e chegam com uma queixa de depressão, de ansiedade, insônia, de longa data. E aí você esmiuça, né, e percebe realmente, tem um quadro depressivo, tem um quadro ansioso, um paciente que já estava bem. E aí você pergunta depois, não, o restante está tudo bem, tudo. No final da entrevista a gente pergunta sobre o uso de substância e a pessoa fala, olha, não, estou bebendo sim, mas é mais para relaxar, né, final da tarde, pandemia foi difícil. E quanto que você está bebendo, né? Umas 3 latas de cerveja no máximo, quando é vinho, assim, meia garrafa de vinho, né, ou um pouco menos com uma cerveja. E aí você sugere, né, olha, esse uso ele pode sim trazer prejuízos, né, e está causando esse quadro que o senhor está sentindo, né? Vamos tentar segurar? E na hora você percebe uma resistência. Mas precisa mesmo, doutor? Mas fim de semana também não? Isso já nos acende um alerta. Assim, um médico apontando que o uso de uma determinada substância pode estar causando um mal. E a pessoa reluta. Então isso é um sinal de alerta. E é interessante porque se você faz um pacto, né, e fala, vamos ficar 3 meses sem beber, e você nem mexe na medicação às vezes, não introduz nada, que é um quadro leve, o paciente volta geralmente com uma percepção de melhora. Doutor, estou dormindo melhor, menos irritado, melhora da concentração, melhora do humor. Eu entendo isso, Adriana, de muitas formas, né? Assim, por que esse paciente nega, né? Pode ser que ele já esteja numa dependência e não quer aceitar, né? Mas tem uma questão da aceitação do álcool na nossa sociedade, né? O álcool é uma substância muito naturalizada, né? E existe uma pressão, né, um lobby também para que isso aconteça, não é à toa, né? Existem empresas que lucram com a venda dessa substância, uma substância que causa a sensação de bem-estar, relaxamento e causa dependência. Então tem a questão do social, de socializar, e essa necessidade física que vai surgindo. E o álcool ele está presente em festa de aniversário, em casamento, no dia a dia, nas reuniões de família, né, na televisão. Começa-se, né, cada vez mais, né, em vez de ter menos propagandas, como foi com o cigarro, né, no álcool você vê propagandas ainda diretas do álcool, do tipo de cerveja, mas indiretas. Você tem muito programa hoje sobre mestre cervejeiro, degustação de cerveja, enólogos, né, degustação de vinho. Você vai fazer curso para ser um enólogo, aprender a degustar o vinho. Então veja, tudo isso vai dando a sensação de que, puxa, isso é algo refinado, né, o vinho e tal. É impossível, não devemos beber, não podemos beber, podemos. Mas o limiar entre o beber de baixo risco e caminhar para um uso nocivo, uma dependência, é muito estreito. E a gente vê muita gente se perdendo nesse caminho. Doutor, a gente vai chegar na dependência, a gente já está caminhando para ela, né, para falar sobre ela. E a gente vai fazer uma pausa agora, porque a gente vai voltar falando especificamente desse terceiro estágio, que é quando a gente cai, né, quando a sociedade ela condena, né, a dependência do álcool. A gente estava falando até aqui do que era socialmente aceito. Mas daí o alcoolista ele é considerado um doente, ele é muitas vezes rotulado pela sociedade, afastado da família, tem muitas perdas, muito sofrimento. E a gente vai falar especificamente sobre isso e também sobre outras dicas que o senhor vai nos dar no próximo bloco. Fica aí, não sai daí, a gente já volta, é rapidinho.